Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é uma das mais importantes universidades produtoras de trabalhos científicos em todas as áreas do conhecimento humano. Prova disto são os seus 40 ou mais prêmios Nobel. Foi Charles William Eliot quem concebeu durante seus 40 anos à frente da presidência da Harvard o que é essa universidade atualmente. Durante seu mandato, Harvard tornou-se a mais moderna universidade dos Estados Unidos e do mundo. Adicionou diversos novos cursos, tais como agricultura, administração, artes, entre outros. Como presidente, educador e cidadão, foi uma pessoa consagrada. Charles William Eliot foi o terceiro de 5 filhos de uma tradicional família americana. Ninguém podia deixar de notar que sua face direita era colorida com uma profunda cor vermelha, um hemangioma. A mãe de Charles ensinou-lhe desde menino que aquela marca de nascença era a cruz que teria que carregar corajosamente por toda a vida. E com o apoio de sua família e pela força do seu caráter, ele pôde superar o problema e cresceu de um tímido menino para um líder de homens. Ele foi um homem caracterizado por muito trabalho e realização e uma extraordinária integridade. É um exemplo para todos nós que a pessoa é sempre mais importante que a marca de nascença. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Valério Alexandre. Quantos anos você tem? 30. Trabalha com o quê? Eu trabalho na área de documentação, né? Eu sou um profissional autônomo, trabalho na área de documentação. E cidade, aqui no jornal? Moro em São Paulo mesmo, capital. Paula. Quantos anos você tem? De onde você é? 30 anos, sou daqui de São Paulo, sempre morei aqui. Eu sou Marcelino. Idade? Tenho 21 anos. São Paulo? Qual cidade? Sou de São Bernardo. Estuda, trabalha? Estudo administração, estou no último ano da faculdade e trabalho em banco. Meu nome é René Rocha, eu tenho 32 anos, sou pai da Gabriela Rocha. Ela é portadora de síndrome de Proteus, uma síndrome que reúne um conjunto de anomalias e más formações vasculares. Hoje ela está com 3 anos e meio, vai fazer 4 anos agora em julho. Meu nome é Alessandra. Eu tenho uma filha de 2 anos e 2 meses, o nome dela é Marília e ela é portadora de hemangioma na perna direita. Sou Andréa, tenho 31 anos, sou administradora, sou mãe da Gabriela, de 3 anos e 10 meses. Ela tem hemangioma, linfangioma e gigantismo nos membros. Os hemangiomas são alterações de veias ou capilares, vasos sanguíneos ou linfáticos. São visualizados como tumores ou como manchas que podem ter a cor rosada até a cor de vinho. Nessa época, hoje a gente ainda tem um pouco de informação, mas nessa época a gente não tinha informação nenhuma. Nós trabalhávamos, não se tinha... Eu fui saber mais ou menos o que eu tinha, eu devia ter uns 11, 12 anos, que um médico na própria escola falou que era hemangioma, repetiu umas 15 vezes até eu entender o que era, né, hemangioma. Meu hemangioma é um hemangioma cavernoso. Tenho desde os 3 anos, foi quando a minha mãe detectou o problema, né? No começo do seu nascimento foi muito difícil para a gente. Eu tive a oportunidade de participar do parto. Além do problema que ela tem, o parto foi um parto complicado, teve as suas complicações. E eu já senti, né, o problema já desde o parto. Quando, na afeição dos médicos, uma interrogação muito grande sobre o que estava acontecendo. A Gabriela foi diferente, eu percebi isso logo no nascimento dela. E esses primeiros momentos, né, as primeiras horas de vida dela foi muito, muito difícil para a gente.
Então, é difícil encontrar uma reação. A gente sempre acredita que isso nunca vai acontecer com a gente, né? A gente sempre espera que... a gente não percebe isso próximo da gente, a não ser quando isso acontece. E aconteceu, né? E foram momentos muito difíceis. Os primeiros momentos, as primeiras horas no hospital, os primeiros dias, os primeiros meses, né? Foi difícil, primeiro, entender o problema, saber como, né? Saber se a sua filha está bem, nasceu bem ou não. A gente só conseguiu ter essa resposta depois de algumas horas, que eu consegui vê-la na UTI. E depois transmitir isso. E aí, a partir desse momento, cada momento tem sido uma resposta diferente, um aprendizado diferente. Então, desde de vê-la no primeiro momento, de passar essa imagem para a mãe que estava no quarto, que ainda não tinha visto, como transmitir isso, né? A mãe perguntando como é que estava a nossa filha, e eu já tendo que me deparar, né? Além do impacto do choque que eu recebi, já ter que começar a tratar, né, isso desde imediato. Como transmitir isso para a esposa, que estava ali no leito do hospital, como transmitir isso para a família, a reação. Ao mesmo momento que nós tínhamos a alegria do nascimento, tinha toda uma preocupação com esse nascimento. Então, esse primeiro momento foi muito difícil, né? Sim, eu fui para o hospital para ter um nenê. A Marília nasceu. Eu vi o bebê enrolado na cobertinha, fui para o quarto, toda aquela situação de maternidade. O bebê veio de roupinha, enroladinho, a família toda, todo mundo junto, todo mundo vendo a Marília. Passamos a noite no hospital e no outro dia de manhã chega a pediatra, né, que estava no parto, olha para mim e pergunta: já te contaram? Quando a pediatra fez a pergunta, já te contaram, eu fiquei imaginando o quê? Então ela pegou o bebê e desenrolou. A Marília tinha umas bolhas, cor de vinho, vermelho sangue, assim, com sangue dentro, que começava aqui em cima na bundinha e ia até a canela dela. E era muito feio, era horrível, e eu nunca tinha visto algo parecido com aquilo. É como se a pele estivesse do lado do avesso. Primeira coisa que eu perguntei para a médica é se doía. Ela disse que não. E aí então ela disse que era um hemangioma que desapareceria até os 2 anos de idade e que não precisaríamos nos preocupar com isso nem fazer nada em relação a isso. Isso não foi detectado durante a gestação, então quando ela nasceu houve aquele impacto do diferente, né? Que não sabíamos o que era. E o impacto também dos médicos que não sabiam dizer do que se tratava. Eu fiquei desacordada por, creio que 1 dia ou 2, não sei ao certo, e recebi a notícia pelo meu marido, que não sabia também explicar porque ele não conhecia. Então foi difícil, ele não sabia explicar se ela tinha os pés ou não, porque nasce mais inchado, né? Com o bebê já nasce inchado. Ele estava bem apavorado, então eu ainda estava um pouco sedada, não entendi muito o que estava acontecendo, só foi cair a ficha mesmo quando eu vi a Gabriela. Achei minha filha linda, apesar de tudo, e só que fiquei apavorada com a situação, né? Acho que desde o princípio a gente aceitou bem, a gente sabia que era algo que a gente teria que encarar, acho que em nenhum momento a gente duvidou se foi culpa nossa, o que tinha dado de errado, eu poderia não ter tido filho, enfim, nada disso passou por nossa cabeça. Acho que no fundo, lá dentro a gente sabia que alguma coisa ia acontecer e que tinha aí uma missão pra gente. Os hemangiomas podem ser transitórios, ou seja, eles surgem nas primeiras semanas de vida e desaparecem durante a primeira década, ou permanentes, que acompanham o paciente durante toda a vida. Eu acho que a parte mais complexa da vida de quem tem um hemangioma aparente assim é a parte da infância, né? A gente sofre muito
né? Seja... porque são crianças, né? Então as crianças não têm noção do que ela está falando, do que acontece, né? Então as brincadeiras, assim, as coisas são, digamos que revoltantes, né? Pra gente, né? São coisas revoltantes. Então foi uma fase muito difícil. A infância, sim, a infância, a pré-adolescência, a própria adolescência é uma fase difícil, né? Porque é uma questão de autoaceitação, né? Como eu te falei, eu tenho 30 anos, então há 25 anos atrás tudo era muito diferente, né? O preconceito é maior, mas já foi maior, né? Então naquela época minha mãe também, pela pouca experiência, ela me super protegeu, né? Ela me colocou numa redoma de vidro, assim, eu não podia nada, porque ela tinha medo, né? Então eu não podia fazer educação física na escola, né? Não podia. A professora falava, você não pode fazer. Aí eu ficava de sainha branquinha, conguinha, sentadinha, olhando as meninas fazerem. Isso é complicado, né? As meninas iam jogar vôlei e eu ficava sentadinha, né? Então, ainda a sociedade não tem essa noção. Então, o preconceito andar de saia, porque como o meu problema é na perna esquerda, andar de saia para mim ainda é interno, porque as pessoas ficam olhando, né? Então, para não causar estresse, eu não uso saia. Raramente, numa festa, num casamento, eu já consigo sair, me arrumar, pôr uma meia e tal. Mas para trabalhar no metrô, por exemplo, você tá lá aí a pessoa fica, né? Então isso incomoda, né? E isso vem desde a adolescência. Na fase da adolescência é pior. Eu acho que é a fase pior. Porque você é menina, você quer sair, todo mundo tá jogando na rua e você não tá. E aí, né, um tá aqui, aí um namoradinho, as meninas saem e tal. E eu nunca fui sair, tinha amigos, tenho até hoje, mas eu era mais reservada. Acho que até pela superproteção da família, eu fiquei muito reservada. Isso depois que eu tinha 20 e tantos anos, aí a coisa, você tem outra mente, você entra na faculdade, você vê que não é assim, e você consegue então melhorar. Mas na infância foi difícil. Então acho que os pais têm que desde o começo mostrar para a criança que ela é uma criança normal e que ela tem que se impor. Porque se você super proteger, ela sempre vai ficar como se fosse uma coisa diferente, uma coisa, não me entenda mal, mas uma coisa diferente, né? Então aí isso vai prejudicar. Então a experiência de hoje eu já não sou mais criança, mas eu trago isso, né? Então você ia no médico, toda semana tinha que ir no médico, toda semana tinha que tratar, toda semana tomava injeção. Então a minha mãe acho que super protegeu. Eu acho que não condeno de jeito nenhum a atitude dela, porque meus pais sempre fizeram de tudo por mim, pelo tratamento, né? Mas eu acho que essa super proteção poderia não ter tido, assim, a convivência naquela época poderia ser melhor, né? Mas hoje eu já superei essa fase. Hoje, como que é a sua relação com seus familiares, com seus amigos? Como que essas pessoas encaram o hemangioma? Hoje ninguém me pergunta, né? Porque na minha família, só eu tive esse problema. Eu tenho um primo até que tem um problema parecido, mas também não convive muito, então como só eu tinha, então antes eram os avós super protegiam, os tios, não Paula, não, né? Então todo mundo perguntava, como você tá, você operou, isso, assim, eles queriam saber pelo seu bem, mas me incomodava, né? E incomodava meus pais, porque imagina isso, né? Mas hoje todos não perguntam, né? Eu aprendi a lidar, às vezes sim, os avós, pessoas mais próximas, perguntam se eu estou bem, eles elogiam a evolução do quadro, porque antes era realmente um quadro mais grave, hoje já está bem melhor. Então, a relação com os meus familiares é ótima, com os meus amigos também, porque eles aprenderam a conviver com isto, né? Antes eu saía para um bailinho, cuidado, vão pisar no seu pé, senta aqui,
não, você não vai ali. Então, aí eles foram vendo que não era assim. E que eu fui mostrando, não, eu posso dançar. Eu posso sair, né? Eu quero ir no Play Center. Eu vou no Play Center com vocês, ficar o dia inteiro andando. Né? Então, aí eles foram se acostumando e hoje, como eu falei, eu tenho uma vida normal, os meus amigos convivem, ajudam, né? A minha sócia, que também me ajuda, assim, às vezes eu não estou muito bem, com dor, pé tá inchado. Não, mas eu vou, não vou me impedir de fazer nada. Eu só quando realmente, né, você tá com muito um pé inflamado, mas eu não deixo de fazer nada. E os meus amigos não me super protegem como antigamente, né, na fase da adolescência. Então isso é muito bom. Então assim, eles aprenderam que eu sou uma pessoa normal e que eu posso tudo e a relação com eles é ótima. Né? É muito bom, mas é um caminho difícil porque você tem que mostrar que você não tem limitações, né? Porque as pessoas, então ela não pode ir ali, ela não pode ir aqui. Então, mas isso foi melhorando e hoje é muito bom. Assim, foi difícil, principalmente para familiares mais próximos, né? Foram diferentes, né? Então, assim, num primeiro momento, uma reação de apoio. Aí, no segundo momento, você sente uma sensibilidade grande com o que estava acontecendo. Né? Então, reações diferentes. Né? A minha mãe se comportou diferente da mãe da Andréa, do pai da Andréa, os cunhados se comportaram diferentes. Então, assim, a gente teve uma resposta de solidariedade e de espanto, né? De negação, de sentir que uma certa inconformidade com o que estava acontecendo, que desmerecimento por aquilo estar acontecendo, né? E também a família também foi aprendendo a conviver, né? A aceitar, a conviver, a ver que apesar das limitações, né, os fatores positivos eram muito maiores. Né, e também com a nossa resposta perante a família, né, de dar um tratamento, né, de buscar tratar a nossa filha com normalidade, e isso foi também formando esse conhecimento com a própria família. Né. Também, de certa forma, ensinando a família, da mesma forma como nós íamos aprendendo, né, a reagir com a Gabriela, a família também foi aprendendo a reagir com a Gabriela. Né? Dos amigos também, né? A gente percebeu alguns questionando, outros apoiando, né? Alguns amigos se afastaram, a gente não sabe, né, quais eram as restrições e os porquês, mas em geral eu acho que foi positivo. Né? Quando a gente analisa assim, no contexto geral, nós tivemos apoio da família, apoio dos principais amigos, e também, num primeiro momento, até as reações negativas que nós tivemos, e que assim, num primeiro momento até chocou a gente, nós fomos percebendo que era falta de informação e de como reagir a tudo isso. Né? E aí, à medida em que nós íamos mostrando para eles como nós queríamos, né, que a Gabriela fosse tratada, como nós fôssemos tratados, eles foram aprendendo conosco. Né? Então, se nós não limitamos a nossa filha, eles também não limitaram. Né? Então, a gente acha assim, hoje ela tem uma inserção muito grande na família, uma inserção muito grande com os amigos, seja com os adultos, seja com as crianças. Por quê? Porque esse rol de amigos, essas pessoas que estão à nossa volta, enxergaram em nós como nós queremos ser tratados e como nós queremos que tratem a nossa filha. Então, a gente conseguiu passar isso para a nossa sociedade. Né? Isso foi importante. Na verdade, só quem viu fui eu, o pai da Marília e a minha mãe, que estava junto neste dia. Eu não tinha vontade de mostrar o que a Marília tinha,
Eu não sei se é porque eu não sabia falar sobre aquilo ou se é porque a sensação que eu tinha é de que eu não havia feito uma gestação perfeita, de que eu tinha causado aquilo ao nenê. Então, de certa forma, eu não fui perguntar para as pessoas, porque eu sabia que todas estavam conversando muito preocupadas sobre aquilo, ninguém sabia o que era aquilo, porque na verdade naquele momento era aquilo. Né? Mas nunca assim o hemangioma da Marília se tornou mais importante do que o nenê, né? Sempre naquele primeiro momento e até hoje a preocupação é sempre a mesma. Primeiro a Marília, não é numa apresentação a um grupo novo de pessoas ou aos próprios familiares, a Marília vem primeiro e depois então, se for necessário ou inevitável, as pessoas vêm a saber o que é a diferença que a Marília tem das outras crianças. E a reação dos amigos foi a mesma, então? Todo mundo muito preocupado, mas ninguém sabia exatamente o que era, então ninguém dava muita opinião em relação a isso. Ela vai na escola? Não. Ela frequenta... Qual que é o rol de crianças que ela é da família? Nós moramos num condomínio onde tem muitas crianças. E como o que ela tem localiza-se na perna, isso não dificulta nada no crescimento da Marília, né? E na parte social também, ela é uma criança bem comunicativa, se desenvolveu super bem. É normal. Ela ainda não tem uma idade para saber que ela tem alguma coisa de diferente. E as outras crianças que brincam com ela conheceram ela primeiro. Né? Porque ela usa vestidos, ela usa calças um pouco mais largas por ser mais confortável, ela também usa calças mais justas e precisa sempre estar com a perninha fechada em função das infecções e de tudo aquilo que o hemangioma e quem faz laser, né, dos cuidados que precisa. Ela tem um desenvolvimento normal, é aceita, né? Mas algumas crianças que viram, eu creio que foram 2 crianças que viram, elas sentiram medo, elas ficaram assustadas com o que elas estavam vendo naquela outra criança. Porque talvez elas tivessem pensado, não, se fosse eu, mas foi um desconforto grande. Talvez até a mesma coisa que eu pensei, será que dói? Eu creio que tem sido isso. Você precisou explicar para alguma criança? Já aconteceu assim, uma criança te abordar? E aí, como você explicar isso para uma criança? Essas duas crianças que viram foram meninas. Uma era muito pequena, ela ficou só assustada. A outra ficou assustada e fez perguntas, né? Ela era uma criança maior e ela disse que medo e que é isso, né? E até a Marília está ouvindo tudo o que eu estou falando e o que as outras crianças estão perguntando. Eu acredito que ela vai conceber o que ela tem e o que ela é de acordo com o que eu vou passar para as outras crianças, né? Então eu tento explicar da melhor forma possível. É um colorido, que é como nós chamamos o hemangioma da Marília, e ela nasceu assim. E dá-se por encerrado a conversa, porque uma criança não vai ter capacidade de entender tudo aquilo, né? Então, o impacto da família foi algo que... a princípio a gente não sentiu muito porque as pessoas elas se afastam, né? Elas ficam receosas do que perguntar, mas a gente também, eu tinha a questão de fazer tudo que uma mãe novata faz, de dar banho na frente das tias, de trocar na frente dos amigos. Eu queria que desde o começo as pessoas soubessem e aceitassem a minha filha como ela era. Né? Então, em nenhum momento a gente deixou de mostrar a Gabriela, de apresentar a Gabriela para a sociedade, para a família, enfim. Isso, assim, acho que foi muito forte na nossa decisão, né? De realmente apresentar a Gabriela para a sociedade. Se você quiser fazer parte da minha família, do meu convívio, você vai ter que aceitar a Gabriela, né? Então, isso foi muito forte. O que eu tenho, assim, na memória de muito forte são as crianças, né? Das crianças perguntando para mim do que se tratava. Muitas vezes depois que os pais saíam de perto, aí vinha tia, o que ela tem. Então aí que eu conseguia perceber a reação das pessoas, né? Que por trás talvez estivessem se questionando, mas não tinham coragem de chegar até a gente, né? No geral era isso. E com criança é mais fácil de lidar, porque a criança pergunta mesmo, pergunta na lata, e eu respondia, e se ela não estava satisfeita, ela fazia mais uma pergunta, e a partir dali, entendeu o que é? Pronto, vamos brincar, né? Então não fica, ai meu Deus, coitada, por quê? Então assim, eu sempre tive muita facilidade
de lidar com criança nesse sentido? No começo foi na escola, quando eu tive um acidente assim, com um colega da sala que deu problema de hemangioma, que sangrou tudo. Foi assim, um fato mais marcante na escola. Na infância também. Como que seus pais tratavam assim, você com relação ao hemangioma? O que eles te diziam? Eles te superprotegiam? Como que era? Primeiro tinha uma superproteção, né, por parte dos familiares, tudo, mas depois, assim, eu próprio, assim, desde o colégio, assim, primário, sempre tive, assim, uma mentalidade, assim, de boa, assim, né, saber que estou sendo essa diferença mesmo, que, né, eles iam perguntar pra gente, tudo, mas de uma maneira normal, assim. Como que hoje é a sua relação com seus familiares e amigos? Como que eles reagem? O que hoje o hemangioma tem de impacto na sua vida, assim, com relação às outras pessoas? De impacto hoje em dia, nenhuma. Assim, a relação é super boa, tudo. Só antigamente, assim, quando eu comecei o tratamento, tudo era maior, tudo, então tinha... muita gente vinha perguntar, questionar, então era mais isso mesmo, mas nunca tive nenhum tipo de problema assim quanto ao problema, né? A dúvida mais frequente é qual é a causa do hemangioma. E a medicina ainda está em busca dessa causa. Uma outra dúvida frequente é se é maligno. E não, os hemangiomas são lesões benignas. E um questionamento também é a possibilidade de tratamento. E atualmente é possível tratar os hemangiomas, se não eliminar, pelo menos minimizar a presença daquela lesão. É uma questão de costume, né? Você se acostuma. Até essa semana eu estava comentando com o pessoal na empresa que eu estou prestando serviço. O pessoal falou, não, mas a gente já acostuma. É uma questão de você acostumar, né? A pessoa já nem enxerga mais o que você tem, né? A única coisa assim é, por exemplo, você está na rua... chance, né? Exatamente. Você está na rua, por exemplo, a pessoa olha assim, dá um susto, né? Aí ela pergunta, tal. Isso é comum, é bem comum. Você lida bem com isso? Tranquilo, é aquilo que eu falo, né? Na infância, quando era mais jovem e tal, era mais complicado, né? Agora já não... Eu vou rapidinho, só uma experiência que foi... Eu estava para casar, entramos numa loja de imóveis, um calor, né? Uma coisa... Eu estava de bermuda, né? Essas bermudas aqui, de meia, tênis. E escolhendo um sofá, uma loja chique, né? Eu quero aquele sofá. A vendedora, né, ficou assim. E eu escolhendo o sofá. E a vendedora... Aí, ao invés dela perguntar se eu queria ver o sofá, que cor... Nossa, o que você fez na perna? Eu olhei para ela... Não gostei do sofá e saí da loja. Porque eu não ia me estressar com ela. E também eu entendo a curiosidade dela. Então a questão ainda... A única coisa que me incomoda é a curiosidade das pessoas. Porque assim, eu aprendi a não perguntar nada porque eu sei o quanto é ruim. Então isso é a única coisa, mas não mais. Deixa abordar, né, para poder, né, saber o que era tudo. Aí sempre eu explico o que é, né. Eles sabem pelo nome de mancha de nascença, né, daí eu explico o que é o tumor vascular, tudo, mas de maneira assim bem amigável, tudo, nunca tive assim, problema de brigar com a pessoa por causa disso, de maneira normal. Né? E é muito comum também curiosidade, que é uma coisa que hoje eu aprendi também a não aceitar. Médico, vou fazer um ultrassom na minha filha, chega um outro médico que quer que eu tire a roupa da minha filha para ele ver. Ele vê o quê? Ele vai examinar, ele vai fazer alguma coisa? Isso é só curiosidade, eu não deixo. Antes eu deixava tudo, porque eu achava que... Eu sempre achei que expor ela era importante, mas tem um limite, né? Tem que ter um propósito, né? Então, hoje a gente corta isso. Enfermeira, dá pra você tirar a meinha pra eu ver o pé dela? Antes eu ia lá e tirava na hora.
Hoje não dá para tirar. Então, isso é muito comum. Eu até entendo que no meio médico, se é novo, eles querem conhecer, eles querem explorar, mas tem a parte pessoal, a parte psicológica que é afetada, né? Você ser tratado como experiência é complicado, né? Assim, as pessoas apontarem, querer usar você como cobaia é complicado. É aquilo que eu falo, né? Não se tinha informação, né? Até então a gente sabia que era um problema de artéria, né? Malformação de artéria, que o sangue espalhou na pele e tal. Então, as informações que a gente tinha nessa época era isso, né? Que eles tinham também. Meus pais são bem limitados, né? São pessoas simples, são bem limitadas. Então, assim, não tive muito, assim, não vou dizer apoio, né? Mas não tive muitas informações por parte deles, né? Apoio, assim, a gente teve bastante, né? Mas informação mesmo, nenhuma. Eu não sou a única. E eu sei que existem muitas pessoas aí. Mas os profissionais, não por maldade, por pura falta de conhecimento do problema, às vezes até para tentar ajudar, e não saber. Então, eu já ouvi de tudo, né? Que você possa imaginar, eu já ouvi. Eu passei por vários profissionais muito bons e por profissionais que não sabiam o que estavam falando, né? Passei desde de uma cirurgia até um tratamento que, ao invés de me ajudar, piorou. Então, ainda há profissionais que desconhecem, e isso é muito ruim para nós pacientes, porque você vê no médico a sua esperança, né? Então, eu já sei que não tem cura. Eu já sei que o tratamento é longo, que eu vou tratar até morrer. Eu já sei que eu tenho algumas limitações, então tudo isso você vai aprendendo ao longo. Agora, é muito ruim o médico virar e falar para você, olha, seu caso, assim, né? Você vai ter que tomar Daflon 500 até o fim da sua vida. Aí eu olho para ele e falo, não, isso eu tenho conhecimento, você não precisa me dizer. Olha, no seu caso, só a meia elástica. Eu falo, como? Não tem nada que você possa me ajudar, não quero um milagre. Eu quero um tratamento, né? E as experiências que eu tive foram só com profissionais vasculares. Eu nunca tive um tratamento com vários médicos. Então era só no ângulo vascular. Ele falava que era aquilo, para mim era lei, eu ia e fazia, né? Então, mas até recentemente, quando eu tive uma inflamação na perna, o médico que me atendeu, eu falei, eu não volto aqui nunca mais, né? Porque uma coisa eu sei do problema, eu já tenho conhecimento. Agora, uma coisa é o médico falar para você, olha, sinto muito, fica em casa com a perna para cima, entendeu? Aí eu falo para ele, amigo, né? Eu tenho uma vida normal, tive e tenho até hoje, não é porque minha perna está inflamada e vermelha que eu vou parar a minha vida e esperar lá em casa que um milagre aconteça, entendeu? Então, é isso que às vezes chateia. E é isso que anima a gente a procurar outros caminhos, a fazer outro tipo de terapia, drenagem, né? Cada médico tem uma visão, cada paciente tem um quadro de tratamento, então é isso que anima, né? Eu acho que a gente tem que buscar opiniões e o bom senso, né? Não adianta o médico, igual o médico uma vez falou para mim, nossa, se você não tivesse operado, você ia sair daqui com a perna igual a outra. Na hora do desespero você acredita, né? Claro. Mas aí depois você cai na realidade e fala, não, pera, se a minha perna estava desse tamanho, com umas vezes assim, com essa grossura, como é que ele ia fazer a minha perna voltar ao normal depois de 4 cirurgias? Não é? Então, existem aquelas contradições. Então, você tem que agir com bom senso nessa hora. Eu acho que é a palavra, bom senso. E procurar mais de uma opinião, sempre. Né? Principalmente porque cada médico tem uma visão e você não pode acreditar cegamente num tratamento até que você tenha a certeza do profissional,
É muito difícil, porque você pode cair na mão de um profissional que não tem um amplo conhecimento e te prejudicar mais tarde, né? Isso aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com ninguém, né? Acho que é esse caminho. Procurar mais de um profissional, o bom senso acima de tudo, né? A opinião dos pais, da família, dos irmãos, porque você fica às vezes meio, né? Ai, o que fazer? Ele falou para eu fazer isso, mas será, né? Procura outro médico, né? Eu acho que é legal. Acho que é isso. Esse relacionamento tem sido muito bom. Como eu já tinha falado, nos primeiros 6 meses de vida foi uma lacuna grande que nós tivemos. Nos sentimos sozinhos com relação aos tratamentos, aos apoios médicos. E a partir daí, quando nós encontramos uma equipe disposta e preparada a nos ajudar, esse relacionamento foi melhorando, né? Então hoje nós vemos os médicos como amigos, consideramos eles assim, confiamos muito nos médicos, na equipe que hoje cuida da Gabriela. São pessoas iluminadas e que têm sido um papel fundamental no tratamento da Gabriela e no crescimento da Gabriela, né? Encontramos dificuldades, é inacreditável como o problema, né, que ela tem é desconhecido no meio médico. A gente não sabe se é despreparo médico ou se é algo efetivamente muito raro, né, e que não faz parte, por exemplo, de um currículo acadêmico. Porque se colocássemos numa escala de percentual, eu diria que mais de 70% dos médicos que nós já passamos hoje, né, em pronto atendimento, pronto-socorro, em algumas consultas, ou desconhecem completamente o problema, ou então conhecem superficialmente o problema, né? O que ela tem é hemangioma, mas assim, a profundidade, saber, né, as complicações, como lidar, como tratar, como reagir, isso é completamente desconhecido. São raros os médicos hoje que conhecem, né? Aqueles que conhecem são porque já tiveram a oportunidade de trabalhar com hemangioma. Então, assim, isso choca bastante a gente, deixa a gente revoltado, porque é impressionante, né, o que nós temos do corpo médico e esse número, mais de 70%, não conhecer, não saber como tratar, não querer tratar, com respostas às vezes absurdas para a gente, né, ao ponto de chegar e falar que nossa filha não vai andar. Quando ela nasceu, nós tivemos o primeiro diagnóstico da pediatra e na primeira semana já viajamos procurando outros médicos e outros diagnósticos. Consultamos com dermatologistas, cirurgiões vasculares, outros pediatras e eles diziam sempre, uns que não sabiam o que era aquilo, outros que iria desaparecer, outros diziam que era um hemangioma, mas nenhum médico quis fazer o tratamento da Marília. Então nós encontramos a doutora Heloísa pesquisando na internet por hemangioma, e é a médica que trata dela, não é? Faz o laser, porque assim, ela sangrava muito, então quando a Marília nasceu, ela podia ter morrido em função das hemorragias ou de alguma infecção que ela pudesse ter adquirido. Hoje, eu diria que ela tem 80% de melhora na pele da perna dela, né? E a médica que trata ela é acessível, sabe do que está falando, e isso passa uma segurança muito grande, né? Então, no começo eu tive muita dificuldade, porque eu via só interrogação na face dos médicos, me sentia sozinha, foi muito difícil, né? Hoje é mais fácil porque eu chego com a informação. Então, com os médicos que eu já tenho acompanhamento com a Gabi, eles conhecem o assunto. Agora, para novos médicos de um pronto-socorro ou alguma coisa que a Gabriela precise, eu sempre chego explicando, né? E passo essa segurança para o médico para que ele possa tratar, então, o que é da sua especialidade. Mas é muito comum a gente encontrar médico despreparado para o assunto. Então, desde quando eu nasci, né, eu consegui tratamento aqui mesmo, no Hospital do Câncer, desde 6 meses de idade, e sempre com médicos assim, que souberam assim, tá pesquisando, tá
aperfeiçoando o tratamento, tudo mais. E até hoje eu faço tratamento aqui. Os pais aguardam o nascimento de um bebê com grande expectativa e se sentem culpados frente àquele hemangioma, às vezes tão aparente. Um outro problema é o desconhecimento. Os pais buscam por informação e nem sempre encontram o tratamento especializado para o seu bebê. E uma outra dificuldade grande é a curiosidade. Os pais são assediados constantemente com questionamentos tais como: o que é isso? Isso é contagioso? Isso é maligno? E por que não procurou tratamento? E esse assédio constante faz com que os pais, às vezes, se afastem do convívio social. Não, eu não me considero uma pessoa especial. Eu me considero uma pessoa que dá mais valor às outras coisas, né? Então, como eu vou lhe explicar? Poder andar de bicicleta é uma coisa que toda criança faz. Mas quando eu ganhei a minha bicicleta foi muito legal, porque eu via que eu podia andar de bicicleta. Então você começa a dar importância a poucas coisas, né? Então, não me considero uma pessoa especial, sou comum, defeitos 1000, né? Mas eu acho que as pequenas coisas, né, dá valor a... Puxa, eu consegui subir 3 andares de escada, né? Puxa, eu trabalhei uma semana e não estou sentindo dor, né? Então, esses pequenos valores que as pessoas não dão importância. Eu dou importância às minhas pernas assim, né? Muito, porque eu sei do meu problema, eu sei das limitações. Então, quando eu consigo alguma coisa, então esse é o valor que eu dou mais valor. Eu dou mais valor. Eu dou mais valor a pequenas coisas, você começa a ver a vida de outra maneira, né? Porque as pessoas, até pelo dia a dia de hoje, né, passa despercebido, ninguém dá valor a nada. E você, quando você tem qualquer problema, você consegue dar valor, né? Então, o valor a sair, a poder fazer caminhada no Ibirapuera, né? Então, isso é muito legal. Então, valores é isso. Agora, eu não me considero especial, né? Não gosto. Ai, coitadinha da Paula. Odeio, né? Eu não sou nenhuma coitada. Gosto de brigar pelas coisas como todas as pessoas, de igual para igual. Uma vez eu até briguei com o meu marido, né, que está ali assistindo, porque ele falou: você tem esse problema e você poderia ir no Detran e conseguir a carteira. A minha carteira está escrito portador de deficiência física. Isso me mata até hoje. Mas passou, foi uma crise que passou. E eu não sou deficiente físico. Eu tenho o maior respeito e acho que eles têm que ter o espaço deles, mas eu não sou, né? E ele me falou: olha, se na sua carteira está assim, você poderia se beneficiar, né, dos benefícios para deficiente físico, até para comprar um carro, não sei o quê. Aí eu falei: não. Eu não quero isso. Eu não sou deficiente físico. Eu sou uma pessoa normal, né? Pode até ser um preconceito meu, né? Que às vezes eu até fico pensando, você é preconceituosa, mas não é. Eu sou uma pessoa normal. Então eu quero brigar com as outras pessoas de igual para igual. Não quero usar o meu problema para conseguir algum benefício. É a mesma coisa em concurso público. Já prestei vários, mas não prestei para brigar por vagas de deficiente físico. E eu poderia, porque na minha carteira está escrito isso, né? Mas eu falei: não, quero. Eu quero brigar de igual para igual com uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal,
né? Eu ando, eu corro, eu escrevo, eu trabalho, né? Então, o deficiente físico deixa para quem é deficiente físico mesmo, né? Eu não sou. Então, são esses valores, e por isso que eu não gosto que ninguém me considere especial. Apesar de, às vezes, você tá no mercado, aquela fila, né? Aquela fila enorme, e tem lá o caixa para deficientes especiais, portadores de deficiência. Aí ele fala, vamos passar naquele caixa, né? Às vezes eu tô de saia, tô de bermuda. Aí ele fala, você não precisa ficar aqui em pé 3 horas nessa fila, sua perna vai inchar. Aí eu falo, não, né? Não vou passar no caixa. Amor, mas você tá com dor na perna. Pra não dizer que eu não passei, eu já passei. Umas 2 vezes. Porque eu tava com muita dor. Aí eu tava com dor, eu não tava aguentando. Aí o menino do caixa olhou pra mim e falou, não, mas esse caixa é só pra grávidas e deficientes físicos. Eu falei pra ele. Aí eu tava de bermuda, ele viu que a minha perna tava inchada e falou, não senhora, tudo bem. Né? Então assim, eu não gosto de me considerar especial. Porque eu acho que todo portador de hemangioma não se deve considerar especial. Especial sim, porque ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento médico. Mas a vida dele é uma vida normal. Né? Ele pode correr, andar, trabalhar, estudar e ser uma pessoa normal. E o deficiente físico também é uma pessoa normal, mas ele tem algumas limitações, né? Uma cadeira de roda, uma coisa mais complexa. Agora o hemangioma, eu entendo e eu acho que todos os portadores devem entender assim e devem impor isso à sociedade, que ele não é especial. Ele tem probleminha, né? Como às vezes a pessoa não tem úlcera, gastrite, e ite, um monte de ite, e a gente tem hemangioma, e é isso, né? Eu acho que o legal é você ir pra frente e mostrar que você não é especial, né? Você tem que se achar especial por você, tem que se amar, tem que gostar de você, tem que se cuidar, tá bonita. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor do que fui na adolescência, hoje eu me cuido mais, apesar de ser meio indisciplinada para algumas coisas, alimentação, por exemplo, né? Não pratico esporte, mas eu me cuido bem mais. Então é isso que é legal, é você gostar de você e batalhar por isso. Assim, algumas oportunidades, né, tanto em relação a trabalho, né, ou afetivos, tem-se uma grande dificuldade, né, que é aquela coisa do primeiro impacto, né, a pessoa não está acostumada, ela olha aquilo, a pessoa tem um susto, né, então eu já perdi algumas oportunidades de trabalho justamente por causa do hemangioma, mas são coisas assim, são secundárias, né, eu também não levo em conta, não vale a pena levar em conta, realmente não vale a pena. E valores é isso, né, não muda muito o dia a dia. Um caso ou outro isolado assim muda, mas é normal, não tem muito o que se acrescentar assim. Quais os valores fundamentais para manter a família? Isso. Né? Acho que primeiro de tudo é o amor, né? Mas o amor, não o amor paixão, mas o amor pela vida, o amor pela sua filha, o amor pela sua esposa. E começar a primeiro ter acho que o valor espiritual, o valor religioso é importante, muito importante, porque de certa forma a gente encontra muitas respostas, né? Primeira coisa que a gente quer entender, quer saber é o porquê isso acontece, né? O porquê isso acontece, porquê conosco, né? E qual é a nossa missão. Então acho que boa parte dessas perguntas nós encontramos respostas na religião, né? Isso é fundamental, não só para isso, mas para todos os valores, né, da vida. E segundo, o relacionamento, a confiança, né, a perseverança de buscar por uma causa e de querer sempre o melhor, né? O melhor para sua filha, e nós sabemos que o melhor para ela, sem dúvida, é a família. É onde ela vai se espelhar, é o exemplo, né? Onde ela vai enxergar as nossas atitudes e vai começar a formar o caráter dela, né? E o que nós valorizamos, assim, o que mudou, né, com o nascimento da Gabriela, sem dúvida valores mudaram, e acho que os principais a gente começa a nos questionar muito, né, o propósito que nós estamos aqui.
Então é muito natural na nossa vida, né, a gente estudar, vai para a escola, depois entra numa faculdade, forma uma profissão, trabalha, aí busca-se a constituição de uma família, você quer comprar uma casa para ter uma certa estabilidade, quer comprar um carro, quer se divertir no final de semana, comer uma pizza, quer sair, quer fazer seu churrasco, e aí você vê os filhos, né, os filhos entram nesse ciclo, nesse processo, né, e aí vem os netos, você vai crescendo e de repente, né, você passou toda a sua vida buscando coisas, né, as quais realmente você não consegue mensurar o que você buscou, o que você colheu, e quando você vê, eventualmente você passou a sua vida inteira buscando uma estabilidade financeira, né, buscando dar condições, ter condições para que seus filhos cresçam e, consequentemente, eles também vão buscar isso, mas qual o porquê, qual o propósito de tudo isso? Então, assim, a gente passou a nos questionar muito, né, e enxergar que nós temos outros valores, outros objetivos de vida do que simplesmente obedecer esse ciclo que naturalmente acaba nos sendo imposto, né? Então, a amizade, a ajuda às outras pessoas, né, o fato da Gabriela ter hemangioma, nós temos condições de dar um tratamento, felizmente nós temos condições de dar um tratamento adequado para ela, temos uma equipe muito boa, temos médicos, temos acesso a medicamentos, mas ao mesmo tempo que nós temos tudo isso e nós sabemos que a nossa filha tem o melhor, nós sabemos que tem pessoas que não conseguem ter tudo isso, não tem metade disso, não tem acesso a essas informações que nós tivemos, e o que nos faz, o que vem a nos motivar é isso, a gente identificar que nós temos outros objetivos. Então, se nossa filha tem condições a ter tudo isso, né, por que outras famílias não têm? Por que outras filhas e outros filhos não têm condições a isso? Então, nós percebemos que outros propósitos nós temos que ter, né, estão por trás de tudo isso. E é a amizade, é a fraternidade, é a solidariedade, né, é ilógico, né, assim, pensarmos que nós temos todo esse ciclo de vida sem nenhum propósito maior. E isso mudou, nós não enxergávamos isso. E nós passamos a enxergar com a Gabriela, né? Então, todos os nossos esforços hoje, além, a maioria dos nossos esforços e assim, a nossa maior briga hoje, nossa maior luta hoje, é ir além da Gabriela. Porque hoje nós sabemos que a Gabriela tem o melhor, né? Tem o melhor, tem acesso a recursos, mas a nossa luta hoje é para ir além disso, né? Que outras pessoas têm. Eu acho que se foi o maior dos valores que nós vimos mudar nas nossas vidas, né? E, evidentemente, passar a perceber o interior das pessoas, né? Olhar as pessoas pelos seus valores internos. Porque à medida que, no caso da Gabriela, ela tem um aspecto físico alterado, né? Mas por trás dessa menina, por trás da minha filha, tem uma menina fantástica, um coração fantástico, uma força de vontade superior em N vezes a minha e a da minha esposa juntas, né? Então, assim, tem nos ensinado demais, tem sido uma lição espetacular, né? Então, duas coisas fundamentais que eu diria. Mudou, primeiro, essa percepção e a busca dessa visão interna, do interior das pessoas, né, e a gente tem nos deparado com pessoas maravilhosas. E segundo, que existe algo além, né, do que obedecer esse ciclo natural de vida, que às vezes a gente acaba, por inércia, né, cumprindo essa rotina, né. Existe uma solidariedade, nós temos que nos unir, né, temos que dar as mãos, não só por essa causa, mas por N outras causas, né, por N outras causas, melhorar efetivamente o nosso país, o nosso mundo, né, para que os problemas decorrentes, né, dessas e de outras complicações sejam cada vez menores. Porque o pior não é ter o problema, né, o pior é você não são as complicações que esse problema gera e você não tem resposta para isso, né? O fato da Gabriela ter uma síndrome hoje, ela tem uma resposta médica muito boa, né? Mas e toda a complicação social que vem por trás disso tudo, né? E pior ainda das pessoas que não têm acesso a esse tratamento, né?
Então, é isso que a gente espera ajudar a mudar, né? Não existe, na minha opinião, um padrão de personalidade. Eu acho que todas as pessoas são diferentes, né? Algumas se destacam por alguma coisa muito legal que fez e outras por alguma coisa física muito feia que tem, né? A Marília tem algo que é muito feio, mas que não impede ela de competir na sociedade de forma positiva com todas as outras pessoas maiores e menores que ela, né? E ela precisa sempre saber que é muito amada, né? E que tem um potencial igual a qualquer outra criança. Talvez às vezes eu exija até mais dela do que se ela não tivesse um hemangioma, porque eu sei que o mundo vai ser cruel com ela. Então eu acredito que ela precisa sair de dentro da casa dela sabendo que ela é normal. Eu acho assim que aquela história que a gente sempre quis fazer alguma coisa diferente e não sabia por onde começar. E a Gabriela trouxe esse sentido pra gente, né? Da gente fazer alguma coisa que vai beneficiar a nossa filha, sim, mas outras pessoas também. Eu poderia muito bem me fechar na minha casa, eu tenho convênio médico, eu tenho condições de pagar o tratamento dela e tá tudo perfeito. Mas a gente resolveu arregaçar as mangas e querer com que outros pais fossem beneficiados de informação, de tratamento. Então acho que isso trouxe para dentro da nossa casa, trouxe união, com certeza, muito mais diálogo, muito mais consenso, né? União da família, dos familiares mais próximos, com certeza. Trocou alguns amigos nossos, né? Trocou, pra gente agora o que faz sentido é quem também tem valor, né, de verdade, né, que não está preocupado com o carro que eu tenho, com a estética, né, então mudou bastante nesse sentido, né, acho que ela mudou o nosso jeito de encarar a vida. Uma coisa muito importante que eu não falei, acho que hoje a gente dá mais valor, né, até teve uma menina que falou sobre isso, né, que ela não se acha especial, mas ela valoriza mais a vida que as outras pessoas. Então hoje, cada dia é uma vitória, né? Então, às vezes a gente se desespera com alguma coisa que acontece com ela, mas cada passo, cada desenvolvimento da Gabriela é uma vitória pra gente. Talvez porque por dentro às vezes a gente desacredita, né? Então a gente dá mais valor, né? Acho que parei de reclamar tanto das coisas, trouxe um sentido maior nesse sentido. Acho que dos 14 anos pra frente, quando eu comecei a trabalhar, tudo, acho que já começou a ficar meio que de lado, né? Eu começo até a esquecer muitas vezes, né? E de lá pra cá, vários tratamentos, várias experiências positivas e negativas, né? E ao longo dos anos houve a melhora, né? A gente não pode negar que houve. Tenho uma vida normal, saudável, trabalho, me formei, sou advogada hoje, sou casada. Então, assim, durante muito tempo foi difícil, como para todo mundo, o tratamento é lento, traz, às vezes, muitas decepções. Ouvir a verdade do médico, às vezes, é difícil, né? Mas aí a gente vai vendo que o problema não é tão grave assim e que a vida continua e a gente consegue ter isso como uma experiência positiva e ver a vida de outra forma e batalhar para mostrar para as outras pessoas que você é normal e que você pode tudo o que as outras pessoas podem, com algumas limitações. Em algumas ocasiões eu não posso sair jogando bola, por exemplo, mas a minha vida é normal. Acho assim que o que mais me confortava, primeiro a nossa formação religiosa, espiritual, né, de entender que tudo o que nós temos aqui hoje tem um propósito, fim, e que de certa forma nós também nos sentíamos abençoados por Deus por poder ter uma criança assim e poder ajudar, né, uma criança assim. À medida que a Gabriela foi crescendo, ela nos foi dando respostas fantásticas que a gente, assim,
um aprendizado fantástico de carinho, de retorno, de amor, né, de que cada momento que nós passamos com ela, esse momento é retribuído, né? Seja quando a gente vê a nossa filha começando a andar, seja quando a gente vê ela brincando, ela feliz, ela sorrindo, né? Tudo isso nos conforta, né, de saber que nós estamos, né, acreditamos que estamos no caminho certo, né, por ver uma criança feliz, então não poderia ser diferente. E a gente procura, né, confortá-la, né, confortar a criança, buscando o quê? Mostrar para ela que ela é normal, né? Então, assim, a gente não procura, por exemplo, botar ela no colo, coitada da nossa filha, tadinha, não. Pelo contrário, Gabriela, vamos brincar, vamos pular, vamos para a praia, vamos jogar, né? Então, a gente acha que essa é a melhor forma de confortá-la, né? Sentir que ela é como uma criança, como um amigo, enfim, né? Não impondo limites a ela, né? Por mais que nós tenhamos sentimentos, né? É difícil, às vezes a gente chora, temos sentimento de tristeza por ver os sofrimentos que ela passa, pelas internações, pelos tratamentos, né? Mas a gente de forma alguma procura transmitir isso, né? Eu acho que tem que ser de forma prática. A minha filha tem um hemangioma, a minha filha precisa fazer laser mensalmente, né? Dói, ela faz anestesia, ela faz o laser, ela faz o OK para o linfangioma, ela tem febre muito alta, nós moramos em outro estado, viemos para cá para isso, essa é a realidade. Quando ela nasceu, eu tinha um desespero grande, uma dúvida grande, mas eu precisava buscar um tratamento para ela, né? Isto quando ela nasceu. Hoje ela faz um tratamento, este é o tratamento da Marília e não existe outra coisa a pensar, precisa ser isso mesmo e é isso mesmo, é tipo, tem que ser, tem que ser. Olha, eu acho que eu fiz tudo normal como uma mãe, eu colocava a musiquinha, eu pegava no colo, não teve nada assim que me impedisse de nada em nenhum momento. Eu tratei a Gabriela diferente por causa do hemangioma. Acho que em nenhum momento, às vezes que no começo que era difícil demais, que a gente não entendia a gravidade, isso era a maior dúvida da gente. Se necessário, eu chorava longe dela, nunca na frente dela, porque pra mim ela estava entendendo tudo que estava acontecendo. Então nunca eu chorei na frente dela, me desesperei na frente dela, né? Sempre normal, né? Tem alguns amigos meus que falam: nossa, você é forte. Pra mim é normal vir toda semana no hospital, porque ela é minha primeira filha, então a minha referência é ela, né? Então pra mim tudo que eu passo com ela é normal, porque eu não tenho um primeiro filho como referência. Então tudo que hoje eu faço com ela, acho que eu vou sofrer no próximo, porque aí eu vou perceber que vai ser bem mais simples, né? Quanto ao apoio mesmo, a família, tudo que eu acho muito importante, né? Deus também, e não se preocupar assim de qual maneira as pessoas te olham. Sim, você ter a percepção de que você participa da sociedade, que não tem nenhum tipo de, né, sem ter preconceito próprio, nada disso. Cabe aos pais, familiares e amigos proporcionar à criança uma infância sadia, enfatizando sempre a criança e não o hemangioma. E proporcionar também uma socialização para que a criança aprenda a enfrentar a curiosidade das pessoas. Eu acho, assim, uma mensagem importante que eu gostaria de deixar é justamente essa, de chamar as pessoas, né, sejam para essa causa, sejam para outras causas, né, sejam qualquer que seja, chamar as pessoas para a solidariedade, né? Busquem isso e, assim, eu tenho certeza que à medida que você vai descobrindo isso, você vai sendo recompensado,
né, espontaneamente, seja por um gesto de carinho de uma pessoa que vem te agradecer pelo que você está fazendo, seja por você ver, né, o resultado desse trabalho. Então, assim, a maior mensagem é essa, né? Busquem a solidariedade para aqueles que puderem buscar, e para aqueles que têm, né, algum problema ou tem um filho, uma filha com problema, que procurem reagir positivamente às reações da sociedade com relação a isso. São duas mensagens que eu acho fundamental. Não escondam seus filhos, não os tratem diferente, né? Sejam um espelho para que ele tenha um caráter, para que ele forme um caráter positivo a isso, reativo a isso, né? Que ele seja proativo, né? Então que ele saiba ter respostas, né? Formar respostas, formar uma reação, ter contato e saber como lidar com isso, né? São dois fatores aí que eu acho essencial: a solidariedade e a formação dessas crianças, dos nossos filhos. Na minha época eu não conhecia pessoas, era uma coisa muito difícil. Eu tinha um vizinho que tinha um hemangioma, mas eu tinha medo de chegar e perguntar, não sei se é medo, acanhamento, vergonha, de chegar e perguntar as coisas para ele, né? Eu já vejo diferente. Hoje eu vejo que é uma possibilidade de você conhecer outras pessoas que têm o mesmo problema, de outros familiares que passam pela mesma dificuldade. Eu não vejo como um rótulo, né? Eu vejo como uma possibilidade de você exigir direitos, né? Porque o que dizem, né, que é uma questão estética, não é uma questão estética, tem uma série de influências, né, que agora eu começo a perceber isso na audição, visão, e de você buscar, né? Porque o tratamento é caro, o tratamento é difícil, né? Então você tá indo em busca dos seus direitos, de uma associação. Entendeu? Então eu não vejo como rótulo, eu vejo como uma grande oportunidade das pessoas conhecerem, né? Porque as pessoas falam assim, isso aí é porque sua mãe ficou com vontade sei lá, de comer alguma coisa, né? Eles perguntam isso. Não, o negócio não é bem assim. O negócio é mais complexo, né? Isso aí não tem nada a ver, isso aí é um dito popular, alguma coisa assim, né? Uma coisa popular, isso não é bem assim, cientificamente é mais complexo, né? Então, das próprias pessoas que não conhecem, que não têm acesso, de conhecerem também, né? De saber que existe uma associação, né? Por exemplo, eu vejo o seu caso, né? Que quando a Gabi nasceu, você não tinha ideia, né? Do que se tratava, né? De repente você viu uma ou outra pessoa que tivesse, mas você não tinha ideia do que se tratava, né? E das pessoas conhecerem também, né? Então eu vejo dessa forma, né? De trazer informações para a gente e para as outras pessoas também que não têm acesso, de conhecerem o que acontece, né? O que eu acho importante é, primeiro, não aceitar o primeiro diagnóstico, ir atrás de informação, que realmente tem que ir atrás de informação, tem que buscar os seus direitos, né? Então, e uma coisa que também para mim fez muita diferença foi encontrar outras pessoas, né? No meu caso, fez muita diferença poder encontrar adultos, saber que tem expectativa de vida, que estuda, que trabalha, que tem filhos, sabe? Não sei se para mim é novo, então para mim foi muito importante perceber que as pessoas são felizes, que as pessoas vivem, ter um ombro para desabafar, né? Saber que o outro sente o mesmo que eu, então é mais fácil dele entender minha reação para alguma coisa. Então, para mim, faz sentido ir atrás de uma comunidade, de uma associação, de pessoas que se reúnam com o intuito de divulgar informação, de lutar por tratamento, de fazer uma diferença, porque eu percebo que essas pessoas ficam dentro de casa, né? E elas poderiam estar na sociedade, trabalhando, se divertindo, enfim, tendo os seus direitos, né, preservados, né? Eu acho que isso é muito importante. Existem poucos centros de referência com equipe multidisciplinar para tratamento de hemangioma no mundo.
Na América do Sul, eu poderia citar o Hospital do Câncer, em São Paulo. Na América do Norte, na Universidade de Harvard e na Universidade de Arkansas. Na Europa, em Paris, na França, e na Universidade de Navarra, na Espanha.